nós como founders, nós precisamos buscar conhecimento e, cara, aprender com quem já tá 2 ou 3 passos adiante da gente. A gente vai chegar no momento onde a educação, ela vai ser cada vez mais adaptativa e personalização de conteúdo. O nosso foco tá no foco do nosso cliente, que é no cliente do nosso cliente. Esse é o desafio. Hoje você vai conhecer um founder que entendeu que educação não é só conteúdo, é estratégia de crescimento. Depois de anos no mundo tech, ele percebeu que capacitar pessoas era a verdadeira alavanca para escalar negócios. Dessa visão, nasceu o Curso Educa, uma área de membros com mais de 8 milhões de clientes, com foco em creators e empresas que querem ensinar, engajar e gerar impacto real, usada por grandes nomes como Wendel Carvalho, Leandro Ladeira, além de empresas gigantescas como CIMED, Lind e Nuvenshop. Porque no fim, a empresa só cresce até onde o fundador está disposto a aprender e ensinar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast, o podcast onde o founder se coloca no centro. Aqui é onde a gente vai aprender muito, não só de negócios, mas como foi a trajetória inteira desse founder que está aqui hoje comigo, que eu estou super empolgada para apresentar ele para vocês. Mas antes eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. E o último patrocinador de hoje é ele que está aqui, então ele vai apresentar um pouco dessa empresa incrível, que eu tenho certeza que você já teve algum contato, ou alguém próximo a você já teve esse contato. Então, vamos apresentar aqui os nossos patrocinadores oficiais. O primeiro patrocinador oficial é a Applaud, que é um gravador de voz com inteligência artificial. Todos os nossos podcasts estão sendo resumidos com a Applaud. Então, você que assiste podcast, ouvindo no carro, no trânsito, cozinhando, e sabe, precisa anotar, o Applaud vai fazer isso por você. Então, garanta já o seu. Vou deixar aqui o QR Code para você assistir e ter esse resumo para você conseguir aplicar de fato na prática, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser incrível. Nosso segundo patrocinador é a Criativa Personalizados. Ela que faz todos os nossos personalizados, que todos os nossos convidados ganham. Então, se você tem uma empresa e precisa fazer, principalmente nessa época do ano, que a gente tá no final do ano, personalizados incríveis, fala com ela que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E, por fim, eu vou deixar ele apresentar, mais pro meio do episódio, esse patrocinador incrível, que tem tudo a ver com o nosso podcast, que a gente fala muito sobre educação, sobre dar visibilidade para esse momento de mundo que a gente vive. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast começar, e ele vai trazer toda essa narrativa e vai contar um pouco para vocês sobre o Curso Educa. E é um prazer, uma honra ter eles como os nossos patrocinadores oficiais por aqui. E agora eu quero convidar e falar um pouco, vocês já vão ouvir aí sobre a trajetória e todo o mundo dele, e eu quero dar as boas-vindas a esse meu querido amigo, empresário e founder, Samuel Sena. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jaque. Que prazer. Que privilégio estar aqui com você. Eu sou super fã do trabalho que você faz, sou seu super fã e tenho certeza que o papo aqui vai ser muito legal, como já estava sendo aqui nos bastidores. Incrível. E entrevistar amigo é diferente, tá? Porque a gente tem uma intimidade diferente, então a gente fala várias coisas que são além dos negócios, além da vida. E as perguntas são melhores. Exatamente. Então, hoje eu quero sentar muito aqui como aprendiz e eu sempre começo o podcast perguntando: quem é o Samuca, além dos negócios, além do Curso Educa? Quem é o Samuca? Me conta. Muito bom, Jaque. O Samuca é natural de Recife, eu tenho 33 anos, minha história começa lá em Recife. Eu sou filho de pais professores, meu pai foi professor, minha mãe também, por muitos anos. E eu sempre fui apaixonado por tecnologia e por educação ao mesmo tempo. Eu aprendi desde cedo que para alçar voos mais altos, eu teria que estudar, eu teria que me capacitar, e eu devo muito disso a meus pais, e hoje o Curso Educa também tem uma semente que foi plantada por eles lá atrás. Eu sou apaixonado pela vida, eu gosto de viver experiências diferentes, eu sou super curioso. A gente tava falando um pouco sobre YouTube, né? Eu abro o meu YouTube aqui, cara, os hobbies, você vai ver vídeos completamente diferentes. Tem vídeo de culinária, de tecnologia, de tiro, tem um monte de coisa. E eu acho que como founder a gente tem, acho que um privilégio até de
poder explorar tantas facetas da nossa vida, da nossa existência, e muitas vezes não ser bom e não ser profissional delas. Em várias delas. Tipo, ser bem mediano ali, ser bem generalista em várias delas. Então eu sou super fã de viver experiências diferentes. Eu adoro cozinhar, adoro ir para restaurantes, conhecer culturas diferentes, países diferentes. É um pouco do que me representa. Cara, isso é muito legal e eu sempre trago pra minha vida, né? Porque é muito engraçado quando a gente conhece outros empresários, outros founders, que tem sempre esse olhar de... Meu pai, desde muito nova, ele falava: você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo, você não sabe o que você quer, isso, aquilo. E pelo contrário, a gente é muito pelo contrário, né? A gente sabe muito o que a gente quer não ser uma caixinha, Total. de não se encaixar em um lugar só. Tenho certeza que grande parte dos empresários que estão escutando esse podcast se encaixam nesse lugar de... Demais. Cara, eu não sou excelente, eu não sou o melhor, eu não sou só isso, eu não quero me encaixar naquela caixinha, sabe? Então, eu acredito que o empreendedorismo deixa a gente ser livre para poder ter vários hobbies, ter várias profissões na mesma profissão. Então, a gente é gestor, demais. A gente é líder, a gente é funcionário, estagiário. Design, você aprende marketing, você aprende comercial, você tem que fazer de tudo. Exato. E independente do tamanho da empresa, eu acredito Total. que é importante a gente olhar para esse lugar também que, óbvio, tem empresas gigantescas que o founder ainda precisa ser essa pessoa criativa, curiosa, principalmente, senão o negócio perde o movimento, ele perde o crescimento, né? A gente precisa se virar nos 30, literalmente, para fazer isso acontecer. Então, essa história, acredito que é de grande parte dos empresários que estão nos escutando, de tirar esse peso das costas e não precisar ser aquela pessoa que todo mundo falou, sabe? Que precisava ser ali formado naquela profissão e estudar e morrer naquela profissão ali. E hoje a gente consegue, com o nosso trabalho, viver diversas experiências e coisas diferentes. Então isso é muito legal. E aí já amarro na segunda pergunta. Hoje, o quanto você enxerga que ser founder, né, do Curso Edu, que eu já vou perguntar um pouco para você contar um pouco sobre a empresa, mas como que você entende que o seu papel foi extremamente importante? Você já falou que seus pais foram professores, então você uniu o útil ao agradável, um pouco da sua trajetória. E quando a gente escuta histórias de empresários, a gente sabe que sempre tem um porquê ali. Lá no fundinho, lá no detalhe, tem um porquê que já vinha sondando. Então, da onde surgiu essa paixão do Samuca para olhar para esse mundo da educação e querer, de fato, transformar esse mundo como seus pais transformaram? Que massa. Olha, eu sempre trabalhei com tecnologia a vida quase toda. Tive a oportunidade de trabalhar com telecom. Eu fui um dos responsáveis por data center na Regional Nordeste, numa grande operadora. Tinha 23 cidades na operação, TV, telefone, internet. Ambiente de missão crítica. Nossa, essa história é boa. Essa história é muito interessante. Tem umas pérolas aqui do mundo da telecom. Depois eu tive a oportunidade de mudar para São Paulo e eu vim trabalhar numa empresa que desenvolveu um produto de cibersegurança. Cara, um mercado completamente diferente, um mercado em plena ascensão. Eu me especializei nessa área. E tudo isso para dizer que durante essa jornada, uma das alavancas de crescimento que nós usávamos, que nós desenvolvemos dentro do nosso negócio, foi educação. Nós treinávamos os nossos parceiros, nós entendemos que para crescer em capilaridade em diversos países e em diversos estados no Brasil, nós precisávamos ter parceiros, revendedores, embaixadores da marca, e com isso nós precisávamos treinar esses parceiros. Uhum. E daí, a partir dessa dor, nós passamos a criar conteúdo. Eu fui lá, gravei vários cursos em português, em inglês. Caraca. Porque já estava cansado de ministrar treinamento presencial e tudo mais. Ficar repetitivo, tudo mais. E, naturalmente, tinha um conteúdo base, que eram os fundamentos que foram gravados e que ficaram lá, e que depois novos conteúdos estavam sendo gravados, porque tecnologia e cibersegurança, especialmente, muda toda hora. Então, a ideia de criar o Curso Edu foi do meu sócio, João Carrilho, e ele me convidou. Eu já estava junto nessa iniciativa de criar esses conteúdos. O João era diretor de operações, eu era um dos gerentes, era um dos braços direitos dele na operação, e ele decidiu sair para tocar esse negócio e ele me convidou. Ele falou: Samuca, cara, aqui tem um business e eu quero que você esteja com a gente na jornada. E eu falei: cara, vamos embora. Eu tenho certeza que a gente vai entregar uma experiência incrível. É um mercado completamente novo. A gente vai deletar a nossa rede de relacionamento de cyber, que é uma galera que anda debaixo do radar, que não tem Instagram não aberto, existe. que tem treinamento, cara, sobre engenharia social. Eu participei, eu tive treinamento sobre isso.
Instagram era fechado, não produzia conteúdo, nada. E hoje eu tô aqui gravando podcast e levando essa mensagem. Porque veio daí... Aí foi a centelha, foi o estalo, mas tem essa bagagem também de família e da minha própria história. Estudei em escola pública a vida quase toda, tive que ralar demais, não tive a melhor formação, a melhor universidade, mas sempre busquei aprender, buscar mais, sempre tive essa fome dentro de mim. Isso também foi um outro ponto que me fez decidir, cara, beleza, eu vou sair do mercado que está em plena ascensão, eu sou um profissional super desejado nesse mercado, porque eu acredito que com educação e empreendedorismo a gente consegue mudar realmente o nosso país. Então, foi um pouco disso tudo. Nossa, isso é muito legal, porque a gente sabe que a educação, e a gente está aqui gravando no G4 Educação, também foi onde, através, eu falo que o G4 conecta vários pontos, então você já estava fazendo parte daqui, a gente não se conheceu aqui, mas a gente sempre se conecta, você hoje lembrou de conhecer várias pessoas aqui. Sim. Então, o G4 traz muito esse olhar para o empresário aprendendo. Mas em toda a nossa vida, a gente foi sempre um eterno aprendiz, né? E eu lembro que quando eu tava na escola, muitos de vocês já devem ter passado por isso. Tipo, ai, graças a Deus, tá acabando a escola, eu nunca mais vou estudar. Sabe? Uhum. Tipo, ai, cansei. Agora eu não preciso mais. Não preciso mais, chega. Mal sabíamos que ali só era o começo de tudo. E eu acredito que a evolução também do mercado como um todo, porque... Quantos anos tem o Curso Educa? O Curso Educa tem 5 anos. Nós fundamos 3 meses antes da pandemia. Caraca, e um desafio gigantesco, com todo mundo preso dentro de casa. Lançar uma plataforma gigantesca com a estrutura que vocês têm hoje. Mas a gente vem mudando muito também o mercado para esse olhar de educação, né? Demais. Antigamente não tinha acessibilidade, não era simples. A gente estava falando também do YouTube. Hoje a gente sabe que o YouTube é uma plataforma gratuita. E tem esse olhar de ter conteúdo diverso, gratuito para todos os pontos. Então, desde como você aperta um parafuso, ali você vai conseguir achar no YouTube, sim, até uma coisa extremamente complexa como cybersecurity. Então, eu acredito que o YouTube trouxe esse viés, que já existe há muito tempo, mas ele trouxe cada vez mais esse lugar de aplicação, de potência. E aí, vocês também trouxeram para outras pessoas poderem ser criadores de conteúdo, poderem ter essa voz e essa troca. Porque acredito que antigamente, só as grandes faculdades, as grandes empresas podiam ter voz para te ensinar alguma coisa. E hoje em dia, se você sabe sobre uma coisa, você consegue ensinar de uma forma muito rápida, fácil e tranquila. Total. Então, muda o mercado como um todo, né? E o Brasil é um país continental, é um país muito grande. E nós temos os regionalismos. Brasil de Brasis, né? Brasil de muitos Brasis. Cara, eu sou natural de Recife, encontrei com um amigo aqui no corredor antes de chegar aqui para gravar o podcast. Eu ouvi, cara, esse sotaque aqui é um sotaque de Recife. Eu virei, era o Emerson, um grande amigo meu. Ele é produtor audiovisual aqui do G4. E olha só que interessante como dentro de um mesmo lugar a gente tem tantas culturas, tantos ritmos, tantos temperos diferentes. Isso é muito rico e para a educação não poderia ser diferente, porque as pessoas se conectam com pessoas e é muito mais fácil uma pessoa do Nordeste ela comprar algo de quem é de lá, porque entende o contexto, entende aquela realidade. E a educação ela vem se transformando, porque muitas vezes a gente tinha em mente, eu preciso fazer uma formação, um curso, uma pós, algo extenso, quando muitas vezes você não precisa daquilo, você precisa sanar uma dúvida, uma dor específica que você tem e que com curso livre você já consegue resolver aquilo e dar um próximo passo. Isso é muito interessante, porque como founder eu tô sempre me movimentando, eu faço parte de vários ecossistemas, tô em vários eventos, tô buscando conteúdo, porque eu quero me desenvolver, porque eu já entendi desde o começo da jornada que eu sou o teto da minha empresa. Exato. A empresa só vai chegar até onde você Exatamente, chegar. É a empresa do meu tamanho. Se eu fosse o Silvio Santos, eu teria o SBT. Então, e salvas as devidas proporções, naturalmente, nós como founders, nós precisamos buscar conhecimento e, cara, aprender com quem já tá 2 ou 3 passos adiante da gente. E ninguém vai cobrar a gente, né? Eu acredito que esse é o nosso desafio. Porque não vai ter um chefe, não vai ter um líder, não vai ter um gerente te cobrando, falando, você precisa aprender isso pro próximo passo. É muitas vezes a gente dando tapinha nas costas e falando, vai, força, guerreira, você consegue. Força, guerreiro, vai lá. Se inscreve mais um curso. Eu sou essa pessoa, né? Eu tô sempre comprando curso. Eu sou o louco. Já comprei curso de corrida pra aprender a correr. Tô com um Garmin aqui. Cara, quero começar a correr porque
Olha que interessante. Eu lembro no começo da internet, eu tenho 33 anos. E, cara... Quase a idade da internet, né? Exatamente. Eu lembro, cara, na internet de escada, ou na época das lan houses, a gente tinha os fóruns, tinha as comunidades, os espaços ali que eram... Era muito ruim, cara. Era muito rudimentar o negócio. E hoje a gente tem tecnologias tão acessíveis. Cara, Brasil é case global de uso do WhatsApp. Uma das plataformas onde negócios inteiros estão montados em cima de WhatsApp. E olha a velocidade da troca das informações, como isso, sendo bem usado, permite que você avance, evolua na sua carreira, no seu negócio. Então, eu sou super fã, sou super apaixonado por tudo isso. E é interessante ver que a educação realmente mudou e vai continuar mudando. E hoje, com as IAs, com o GPT, com o Grok, com o Manus, com todas as LLMs, a gente está chegando num ponto ainda mais avançado em relação a aprendizado, a conteúdo, porque agora você não precisa nem mais filtrar o conteúdo, você não pesquisa mais no Google, você não dá mais um Google, agora a gente vai criar um novo verbo, eu vou dar um GPT, eu vou pesquisar aqui e ele já te entrega aquele conteúdo mastigado. Então, a gente está chegando num momento muito disruptivo do ponto de vista educacional. E foi uma indústria que nos últimos 100, 200 anos não se transformou. Exato. E eu já quero fazer esse adendo para você trazer, explicando mais do Curso Educa. E desde que a gente se entende através... Você falou, você tem 30 anos, eu tenho 27. E desde que a gente se entende, a educação até mais nova, né, da primeira escola, ela é igual. E aí eu quero que primeiro você apresente o que é o Curso Educa, falando dessa transformação que você fez e o quanto você enxerga que a evolução da educação depois de você formado na escola, a gente consegue ter controle, porque você escolhe, você tem muito mais liberdade. Sim. E o antes, lá atrás, que principalmente as crianças ali, os adolescentes, os jovens, só tem que seguir a boiada, digamos assim, né? Então eu quero primeiro que você explique um pouco sobre o Curso Educa e como você enxerga que essa mudança vai acontecer lá na ponta, que é onde a gente começa essa transformação da educação. Que massa. Eu gosto de usar uma analogia. Eu falo que o Curso Educa é o sistema operacional do criador de conteúdo e do business creator, a empresa, o empresário que passa a criar conteúdo. O Curso Educa é muito mais que uma plataforma de educação. Nós somos uma área de membros. Nós permitimos que os nossos clientes eles entreguem de modo profissional os seus conteúdos, sejam cursos, treinamentos, mentorias, com todo um sistema de gamificação, de comunidade, aplicativo próprio, trilhas, tudo num ambiente só com a cara do nosso cliente. Essa era uma das dores que nós tínhamos lá atrás. Nós queríamos um ambiente que tivesse esses recursos, que permitisse que a gente tivesse um nível de engajamento lá para aquele curso de cibersegurança que eu estava falando e que fosse com a nossa cara, que tivesse o logo da empresa que a gente trabalhava. E poucas empresas, poucos negócios tinham esse modelo, e Curso Educa nasce com esse propósito lá em 2020 e passamos um ano ali sofrendo junto com todo mundo, pandemia e tudo mais. É curioso falar sobre isso, que um produto de educação durante pandemia, nossa, vocês explodiram de crescer. Não, a gente estava primeiro criando o produto, a gente estava num mercado em super ascensão, mas a gente não estava bem posicionado ainda. Uhum. E Curso Educa passa a crescer mesmo em 2021 para 2022, onde nós descobrimos o mercado de creators, e de 22 a 24 nós crescemos assim exponencialmente. Em 23 fizemos a primeira captação de investimento com um fundo super relevante aqui no Brasil. Em 24 captamos com mais dois fundos estrangeiros. E dentro dessa jornada de 22 para 25, nós saímos do absoluto zero para 8 milhões de alunos. Meu Deus. Então, é um volume de dados assim surreal. Se você comprou um curso nos últimos anos, ou se alguém próximo comprou, eu tenho certeza que você é um usuário lá na nossa base de dados, que você usou o Curso Educa e a gente impactou a tua vida de alguma forma. Isso é muito bacana. E para onde que a gente olha a educação? A gente olha para um cenário onde a educação ela vai se transformar e ela vai ser cada vez mais adaptativa, onde a gente vai conseguir entregar de verdade o self-learning, o self-paced. A pessoa ela escolhe como ela quer aprender, qual jornada que ela quer fazer e qual o ritmo que ela quer dar para essa jornada. Que muda muito para a pessoa, diferente do modelo tradicional, que não, você tem que seguir essa jornada aqui, todo mundo vai seguir essa mesma linha.
E muda muito de pessoa para pessoa. Eu sempre discuto isso nos eventos e é muito legal. Meu sócio costuma dar um exemplo. Ele fez um curso de IA em Harvard e chegando lá, ele ficou super curioso. Cara, qual que vai ser a primeira aula? O João, meu sócio, ele tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia, eu também. Cara, para nós dois, uma primeira aula de inteligência artificial poderia ser sobre algoritmo, poderia ser sobre matemática, poderia ser sobre lógica, poderia ser sobre a história da computação. Olha quantos vieses diferentes. Imagina para quem não é do meio de tecnologia. Imagina qual que seria a primeira aula, qual que seria a jornada ideal para cada uma das pessoas. Então a gente acredita que dentro dessa jornada de evolução de tecnologia e com o uso de IA, a gente vai chegar no momento onde a educação ela vai ser cada vez mais adaptativa e a gente vai chegar num momento de hiperpersonalização de conteúdo. Se a Jaque gosta de usar lista, eu vou entregar para ela o conteúdo para ela estudar, eu vou entregar um checklist com as atividades para ela reforçar o aprendizado. Se o Samuel gosta de ouvir podcast, e ao invés de entregar uma trilha em vídeo, eu vou entregar em formato de áudio, com tarefas ou com interação em comunidade, para ele também se sentir parte e ele continuar estudando. Então, acredito que é para esse caminho que a gente vai se direcionar como sociedade e o Seduca tá indo nessa direção também. Cara, que legal. E entender um pouco sobre esse hub inteiro de educação, né? Essa conexão que vocês fazem, esse ecossistema como um todo, de fato ter essa plataforma, que não é só uma plataforma, como você falou, que é um braço inteiro para que essas pessoas consigam ter esse conhecimento de uma forma dinâmica, fácil, interativa, com muita inteligência artificial, com muita tecnologia, com tudo que você trouxe da sua bagagem, né? Eu acredito que você e seu sócio trouxeram de bagagem. E o nosso maior desafio, eu acredito que como geração, é ter essa disrupção acontecendo de uma forma que não doa tanto. Total. Porque são coisas que estão mudando a forma de como a gente viu o mundo. De como a gente pensa, de como a gente age. 100, 200 anos, sabe? E aí essa hiperpersonalização, eu sempre falo, agora cada vez mais eu tô por esse lado da inteligência artificial. Eu enxergo a inteligência artificial com esse olhar de hiperpersonalização. Porque hoje, dentro da J7, que é uma empresa de marketing e negócios, a gente tem não só prompts e entrega prompt para os clientes, mas a gente consegue ter uma hiperpersonalização que eu, escutando o cliente, eu consigo pensar igual ele. E aí, isso faz exatamente o que você falou. Eu consigo direcionar se ele prefere uma mensagem no WhatsApp como áudio, ou uma mensagem pro texto, ou ele prefere que eu chame ele de manhã ou à tarde, sem que eu tenha que ensinar isso para um estagiário, para uma assistente, ou e no feeling. Eu consigo ter muito mais dados, que eu acredito que é toda a base que você vem de carreira também. Todos esses dados de uma forma inteligente, para que isso me leve para o próximo nível. E isso na educação é um poder gigantesco, porque a gente sabe que nunca acaba a educação, nunca né? acaba. A gente aprende todos os dias alguma coisa. Seja uma coisa simples, seja uma coisa nova, seja uma coisa diferente. E agora com a inteligência artificial, é vezes 2. Parece que a gente tá no vezes 2 do WhatsApp, né? Então, todo dia você dorme e acorda é uma inteligência nova. Você dorme e acorda é uma ferramenta nova que facilita uma coisa que você nem sabia que era um problema e depois vira um problema. O Cloud, por exemplo, ele facilitou muito. Eu sou uma pessoa extremamente presente. Eu adoro escutar, falar, ouvir pessoas. Só que o nosso rotina, o nosso dia a dia como empresário, cara, é impossível. A gente vai fazer muito dinâmica. Podcast aqui, depois eu vou para uma palestra, depois eu volto para gravar outro conteúdo. Cara, não tem condições de, humanamente, a gente decorar tudo. E aí o Cloud, eu sempre falo essa questão do Cloud, ele é simplesmente um gravador de voz. É uma coisa que já existe. Olha, tá vendo? Usuários assíduos. Heavy users, usuários. Exatamente. E é uma coisa que já existe, é um gravador de voz, tão quanto um gravador de voz que já existe há 100 anos. Total. Só que aí traz a inovação da tecnologia, a inteligência artificial que faz ele ser o que ele é hoje. Então eu acredito que o Curso Educa entra exatamente nesse ponto, que é, no final do dia, vocês querem educar as pessoas. Tá, a educação ela já existe há milhares e milhares de anos. Só que o como vocês fazem isso, que é o brilho que vocês trazem, que é o como vocês vão executar, olhando para frente, olhando para a hiperpersonalização, olhando para como o mercado e as pessoas estão interagindo com isso. Porque não adianta nada eu querer colocar a goela abaixo, principalmente depois da pessoa formada ali no primeiro momento, né, de vida, eu querer enfiar a goela abaixo horas de estudo, sendo que ela não tem tempo, não funciona assim, não rola para ela. Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer frufru, que uma coisa fica canetinha colorida. de cor. Eu sou essa pessoa porque eu tenho mente fotográfica
fotográfica? Com certeza você aí do lá também, muitos devem ter. Mente fotográfica. Então eu lembro que eu estudava, e aí, né, eu fazia prova, faz milhares de anos que eu não faço prova, graças a Deus, sou muito grata por isso. Mas a gente prova todos os dias, né? Mas eu lembro que eu sabia a resposta por onde estava o negócio, em cima ou embaixo. E esse é o meu jeito de aprender. Até hoje, às vezes eu venho do G4 aqui, um monte de empresário lá fazendo coraçãozinho, fazendo negócio. Mas esse é o meu jeito de aprender, porque eu aprendi depois de milhares de anos que é assim que funciona. E não é talvez o seu, não é o de outra pessoa, e não tem como enfiar a goela abaixo, coraçãozinho pra outra pessoa. Então eu acredito que o Curso Educa, como você me trouxe também ali antes da gente começar, o quanto vocês estão olhando para esse futuro em relação a não só o mercado, porque não é só porque o mercado está fazendo que o seu cliente deseja aquele ponto, então olhando muito mais porque o cliente deseja e porque também os seus clientes, dos seus clientes. Porque eu como J7 também trabalho com meus clientes e dos meus clientes. Sim. Então eu não tenho que pensar só no meu cliente, eu tenho que pensar no meu cliente e no meu cliente. Né? Então, me traga alguns nomes de grandes clientes que você tem hoje, que você ativa para as pessoas entenderem, tangibilizarem isso, e o quanto na ponta é importante o trabalho que vocês fazem, mesmo não sendo seus clientes da ponta. Total. Eu faço super coro com esse ponto que você trouxe. Isso tá nos pilares da nossa cultura do Curso Educa. Tá no nosso deck de cultura. O nosso foco tá no foco do nosso cliente, que é no cliente do nosso cliente. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E são para os 8 milhões de alunos, de usuários que a gente trabalha. Dentro do Curso Educa, eu tenho a felicidade de ter como clientes, parceiros, grandes nomes do mercado digital, criadores de conteúdo, mas também grandes empresas. Assim como nós temos Wendel Carvalho, Leandro Ladeira, Misha Menezes. Os maiores do Flávio mercado. Augusto, Caio Carneiro, toda essa galera, os maiores do mercado, utilizam nossa tecnologia. E o que é interessante é que o usuário final, muitas vezes, não sabe que está usando o Curso Educa. Porque o nosso produto é um produto white label, mas tem muitos casos que o nosso cliente ele faz questão de divulgar. Cara, eu tô usando... É um diferencial, né? É um diferencial. Eu tô usando o Curso Educa como tecnologia, porque o Curso Educa já se tornou sinônimo de qualidade e de experiência de aprendizado, com gamificação, com comunidade, com todo o senso de pertencimento. E por ser uma comunidade gigantesca, já com 8 milhões de usuários. E assim como o CIMED, Nuvem Shop, Lindit, grandes outras marcas estão utilizando a nossa tecnologia também. Não olhando para o viés de treinamento corporativo, treinar a galera que está dentro de casa, mas usar a educação como alavanca de venda, alavanca de growth mesmo. De ROI, né? De crescimento. De ROI, de crescimento. Então, a gente está levando a educação para as ruas. No caso da CIMED, a CIMED está entregando de graça para 1 milhão de pessoas, cerca de 80 mil farmácias distribuídas no Brasil, um treinamento básico sobre atendimento ao público, sobre como posicionar melhor o produto na prateleira, o que é sazonalidade, que é uma zona quente, uma zona fria dentro de uma loja. Com pequenos ajustes, esse lojista vende mais. Se ele vende mais, ele vende mais CIMED. Então, é um projeto, assim, incrível. E eu sou super fã do trabalho do Adib, da Carla, e eles como founders, né? Como diretores, como rosto da marca, eles estão fazendo um trabalho, cara, brilhante. Eu só tenho a elogiar. E eu tô também dentro desse movimento aqui do Founder-Led Growth, colocando a cara a tapa aqui na rua, gravando conteúdo, palestrando em evento. E é muito massa ver que o nosso negócio tá apoiando um outro negócio, que é uma indústria gigantesca, nacional, cara, que tem todo o orgulho de ser uma empresa brasileira e a gente está ajudando uma indústria como essa a crescer. Não sei se você sabe, mas a CIMED ela tem o desafio de aumentar R$1 bi em faturamento por ano. E o Curso Educa é um dos pilares que está sustentando essa alavanca de crescimento deles. Cara, é animal. Cara, isso é muito legal. Logo do que a gente falou no começo, de o nosso trabalho não dá tanta oportunidade para trabalhar com coisas completamente diferentes. Isso é tão legal. Porque é isso, você trabalha com coisas complexas e com coisas simples e com coisas desafiadoras e com coisas que você consome. Sim. Então, isso é muito legal. E de tudo isso que você falou, eu anotei aqui os pontos da criação de conteúdo. E isso é muito legal, porque eu acredito que não só o João Adib e a CIMED como um todo, mas o G4 também, os meninos, todos os founders aqui, eles começaram a movimentar esse mercado de ou você coloca a cara a tapa... Demais. Ou você vai ficar pra trás. Empresa sem cara não vende. Exatamente. As pessoas conectam com pessoas e, cara,
eu sou super fã também. Todo o time G4, cara, faz esse trabalho brilhantemente. E é um baita desafio, né? Você parar a sua vida, que é super dinâmica, e você produzir conteúdo. E aí não é simples. E tem uma sacada, né? Que quem tá produzindo conteúdo nesse mercado costuma falar. Você não precisa produzir conteúdo, você tem que documentar o seu dia a dia. Então, isso é muito legal. E é um desbloqueio também. Você vai desbloqueando esses níveis. É que nem eu olho como um jogo. Você vai passando, pô, qual é o meu próximo chefe? Meu chefe, meu primeiro chefão lá pra passar de nível foi fazer uma primeira palestra pra 100 pessoas sobre o Curso Educa. Já tinha ministrado vários treinamentos e tal. Beleza, fiz a primeira pro Curso Educa. 100, 300, 500, 1.000, 1.500 pessoas. Cara, quando você chega num ponto como esse, continua com frio na barriga, tá? Dá vontade, cara, de ir no banheiro, dá dor de barriga, dá tudo. Mas é muito legal, porque quando você tem a oportunidade de você representar o seu negócio e fazer isso com paixão, com autoridade, não tem nada que conecta mais do que isso. Eu tive a oportunidade de palestrar no Web Summit aqui no Rio, vou pro de Lisboa daqui a 3 semanas também. E, cara, tinha uma plateia gigantesca, mais de 1.000 pessoas lá me ouvindo a história do Curso Educa. E quando eu desci do palco, eu tava falando com a Laura, que é a responsável pelos speakers, pelos palestrantes, e ela perguntou: Samuel, você se divertiu? Cara, ali eu tive um momento de eureka. Eu falei, cara, eu me diverti demais. E daqui pra frente eu vou levar isso adiante e eu vou falar sobre isso. Tem que ser divertido. A gente tem que curtir, tem que sentir prazer nessa jornada. Tem que dar tesão, né? Tem que dar tesão, porque senão, cara, como founder, você vai ter o pior emprego do mundo. Você tá, tipo, você tem o algema de ouro aqui, que é o equity do seu negócio. E, cara, sua vida é uma merda. Então... Se a gente vai colocar na ponta do lápis, tudo que a gente faz, a gente olha e fala, não, racionalmente ninguém faria isso. E isso é muito legal você trazer, porque ontem eu tava gravando conteúdo, e aí quando acabou, a Paulinha, que é uma querida amiga, um beijo pra Paulinha, ela sentou e falou, cara, hoje eu dou extremamente muito valor pra quem cria conteúdo, porque eu estou exausta. A minha base social, minha bateria... social já foi. Tudo, já foi. Minha memória já foi, tudo já foi. E ela tava com uma equipe, a gente como J7 apoiando e tudo mais. Imagina quem cria conteúdo começa do zero. Sim. E eu sempre falo, se a sua vida não é legal, o seu conteúdo não vai ser legal. Nossa, essa é uma sacada incrível, Jaque. E é exatamente sobre isso. Eu falo que a minha vida, na semana retrasada, eu fui convidada pelo pessoal, pelo Rodrigo da Tecla T. Muito obrigada, Rodrigo, pra conhecer o camarote do Neymar. Eu não sou santista, eu não sou super fã extremista de camarote, de futebol, nem nada disso. Só que ali foi uma oportunidade, cara, viver. E era negócio no final do dia, porque eu estava ali como Jaque, CPF, CNPJ, ele me convidou como pessoa, mas ali obviamente gerou outras coisas. Só que foi tão legal que obviamente eu quero compartilhar isso. Sim. Mas se eu tô lá dentro do escritório fechado, eu não vou querer compartilhar isso. Então, cabe a nós, como founders, como pessoas, mesmo se você não é empresário, criar essa vida legal. Eu falo que a gente precisa romantizar um pouco a nossa vida, senão, se a gente para pensar, não dá esse tesão de viver. Total. Sabe? E vai ter um momento que você vai querer ficar em casa, você vai querer olhar pro teto, ou assistir Netflix, e tá tudo bem. Tudo bem, a fase do jogo continua. Continua, mas se expor é tão importante, ver gente e tem... movimento, né? Movimento gera movimento. Tá em movimento, cara, você conhecer pessoas... Olha só que massa, eu vim aqui gravar hoje o podcast, encontrei com 2 amigos de longa data, um deles cliente, outro parceiro, cara... Olha que demais, quando a gente tá em movimento, quando a gente tá sendo visto... A gente tem a oportunidade de impactar outras pessoas e isso sempre volta, isso reverbera e, cara, grana sim é importante, mas é consequência de tudo isso. Então, quando você é apaixonado, você faz as coisas que fazem sentido pra você, que fazem sentido pro seu negócio, você olha pra gestão, você olha pra indicador, pra resultado, cara... Tudo isso é alavanca de growth. Cara, você fazer exercício, você tá investindo no seu negócio. Você treinar, você tá investindo no seu negócio. E quando você posta sobre isso, que nem você posta, eu também posto, é muito massa, porque isso nos torna humanos. E na era da IA, o que nos conecta é o que nos torna humanos. E as pessoas olham pra isso e falam, porra, que massa. Samuca também, cara... Tá correndo atrás, tá com dificuldade de perder peso, mas não tá usando a canetinha, ele tá treinando, tá ralando e tem uma rotina foda e tal. Isso conecta demais. Muito. Porque mostra que eu sou tão ser humano quanto ele. A gente esquece, às vezes, né, que a gente é ser humano de fato. Muitas vezes eu sou dançarina desde muito nova, eu falo que eu sempre associo empreender com dançar, porque eu acredito que a meu ver é muito igual. Porque assim... Eu lembro que eu passava, eu já competi, já dancei para mais de 10 mil pessoas. Então, eu
eu treinava meses e meses pra lançar 1 minuto. Uau. E se eu errasse ali, muitas das vezes a pessoa nem sabia que eu errei. E aí, os roxos na perna, os machucados, as dores, os choros, os caos, as frustrações, ninguém via. Só via eu brilhando lá e dançando e sorrindo naquele 1 minuto. Então é isso, eu dançava meses e 1 minuto a pessoa olhava e falava, caraca, era isso, aquele flash pra ela olhar. E hoje a gente tem 15 segundos, 1 minuto dos stories e as pessoas acham que a gente vive aquilo. E, obviamente, tem ônus e bônus, como tudo na vida. Eu falo, escolha o seu difícil. Total. E aí, cada vez mais, esses empresários se colocarem nesse desafio de mostrar que não é tudo lindo, não é tudo mar de rosas, não é tudo perfeito. E a gente é como ser humano, a gente precisa se conectar. Eu sempre falo pros meus clientes, cara, às vezes é um stories que a pessoa viu que você tá treinando, que ela viu que você joga xadrez, ou que ela viu que você gosta de dançar, que ela vai olhar e vai querer você ali como cliente dela, como parceiro por conta daquele stories. Não tem nada a ver o stories que você postou sobre o seu negócio. Ela vai se conectar normalmente por outras. É isso aí. Né? Porque ela fala, caraca, Samuca, é isso. O rosa, eu sempre falo do meu rosa, que as pessoas, eu comecei a usar rosa de uma forma intencional. E aí, hoje, as pessoas me mandam diariamente, se ela vê uma flor, se ela vê um negócio. Já que eu lembrei de você, já que isso, já que aquilo. Olha, que demais. Por conta de uma cor, é uma coisa extremamente simples, assim como a CIMED faz. E aí, voltando para a parte da criação de conteúdo, imagina, nós somos meros mortais, não somos ainda bilionários, ainda não temos uma empresa bi, mas a CIMED, por exemplo, vamos ser sinceros, o João Adib não precisava expor a vida dele. Né? Ele já tinha o império que ele tinha. Só que ele entendeu, que é o que a gente falou, que se ele não desse esse próximo passo, a CIMED não chegaria até onde ela poderia chegar. Porque dependia dele, dependia da Carla, dependia dos filhos se expor. Ele já foi sequestrado, ele já teve outros desafios. E assim, é uma vida exposta que por muitas vezes você tem ônus, você fala, cara, eu não quero isso. E ele poderia ter a escolha de não querer. Só que ele não chegaria onde ele chegou hoje, talvez, por não querer aquela escolha. Né? Não ter escolhido aquele ponto de criar conteúdo, de ser essa empresa. E como você falou, de ser essa empresa, e para muitos empresários que estão ouvindo, você não precisa ser só uma CIMED para educar os seus clientes, os seus funcionários. Você pode começar no boca a boca, na reunião, no evento, na palestra. Não precisa crescer do tamanho da CIMED para começar a fazer isso. Mas você precisa começar, né? E educar esse cliente. Agora, a gente estava conversando sobre canais no YouTube e conteúdo. Hoje eu tenho pessoas que chegam para ser os meus clientes muito mais com uma consciência muito maior, sabendo, cara, eu quero esse produto porque eu vi 15 minutos, 20 minutos do seu episódio. E fez muito sentido pra mim. Fez muito sentido, eu quero, do que de fato, não, já que eu vi ali no tráfego pago e eu entrei nesse ponto. Eu falo que o tráfego pago não vai morrer, mas tá cada vez mais caro e vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. Mais desafiador. No último ano, aumentou 10% o investimento global, tanto na Meta como no Google, em anúncio. Então, se você não coloca pelo menos mais 10%... Você vai ficar pra trás. Você vai ficar pra trás, porque o seu concorrente tá colocando mais grana em anúncio. Agora tem questão de imposto, cara. Tem um custo Brasil. Tem mais 17,5% de imposto que vai ser repassado pra gente. Então, cara, já são 27,5% a mais. Exato. De custo pra você colocar a sua imagem, a imagem do seu negócio na rua. Então, eu acredito que educar é uma forma incrível de desenvolver novos negócios. Porque você permite que o teu público-alvo, ele aumente o nível de consciência sobre aquelas dores, eles passam a te enxergar como um protagonista, como um especialista em relação àquilo, uma autoridade, e com isso a decisão fica óbvia, né? E a jornada encurta muito, né? A jornada demais, em relação a jornada de compra encurta demais. Porque ele já vem na consciência, ele já vem sabendo o que ele quer. Cara, é absurdo, assim, testem no produto de vocês que vocês vão ter. E assim, é em qualquer produto. Às vezes a gente acha que é só pra um tipo de ponto. Não, só se eu vendo serviço, só se eu... Cara, hoje a Aplaude, eu sou CMO da Aplaude Brasil. E quando a gente começou, esse foi meu ponto. Porque a gente começou vendendo aqui no Vale, no Vende 4, vai fazer 1 ano, em novembro agora. Então faz pouquíssimo tempo que a Aplaude chegou aqui no Brasil. E a gente não tinha estrutura nenhuma. A Aplaude, eu falo que a Aplaude hoje é a Jaque aqui representando a marca e, obviamente, os parceiros que estão apoiando todo esse ponto. Mas a gente falou, é um produto novo, ninguém conhece, todo mundo vai vir com objeções de meu celular grava, eu não preciso disso, mais um produto, mas é físico, onde é que eu vou levar? E se eu perder? Exato, é caro, isso, aquilo. A gente tinha todas as principais objeções que existem no mercado para um produto novo. Só que eu lembro que aqui no G4, eu sentei na mesa com os meus sócios, eu falei, então a gente já cresceu um pouco aqui no G4, quais são as outras comunidades educacionais que a gente tem que entrar com educação? Perfeito. A gente tem que educar o cliente sobre o produto. Então hoje é muito engraçado que qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam o que eu desenhei lá atrás da Aplaude. Aplaude é um gravador de voz que grava, transcreve, resume e cria mapas mentais do que você quiser. Esse pitch curto fez com que eu educasse o cliente de uma forma clara,
ele educasse a próxima pessoa e ele entendesse que, não, seu celular pode fazer, mas e se o seu celular acabar a bateria? E se acabar a memória? E se você precisar fazer uma ligação e não tiver como gravar? Vários problemas que a gente sabe que no dia a dia impactam a gente conseguir fazer uma gravação eficiente como o Plaud faz. Só que se eu não viesse na educação, eu tenho certeza que hoje o Plaud não estaria onde ele está. Hoje a gente tem mais de 100 mil usuários aqui no Brasil, menos de um ano. A gente tá com mais de 30 mil seguidores dentro do Instagram, nas redes sociais. E tem fãs da marca, porque eles entenderam um ponto de onde a gente entenderam chegou. O benefício. Cara, eu sou super embaixador da Plaud. Eu adoro. Eu já fiz 2 eventos com ativações usando o Plaud, levando o Plaud mais Curseduca, entregando experiência super incrível para os usuários dentro do aplicativo. Então, tinha a transcrição, a gravação e a transcrição em tempo real de uma palestra. Quando a gente gerava o resumo, os insights, isso já mandava uma automação que já disparava esse resumo compilado dentro do aplicativo no Curseduca, com notificação push e tudo mais. Cara, eu sou super fã do produto. E educação é um pilar disso, porque é um produto que precisa vencer objeções, é um produto que é tecnológico, é novo, tem uma camada gigante de inovação, IA e tudo mais. Então, você precisa educar seu público mesmo, seu público-alvo, para você poder alavancar, usar isso como uma alavanca de growth mesmo nas vendas. E deu super certo, então foi um case que ainda tá super recente, vai fazer agora 1 ano, então... Que demais. Testem isso, que é o que eu falei. É um produto que não necessariamente a gente pensa no óbvio. A gente ia vender, compra agora, garanta já o seu. Zero. A gente sempre sentava, criava, educava o cliente, sentava para criar muito conteúdo e isso fez toda a diferença no negócio. E aí agora eu quero ouvir de você, que eu anotei aqui, o quanto essa transição de você ser não escondido, mas estar por baixo do backstage, por baixo dos panos ali, envolvendo cibersegurança e entendendo esse olhar para ser o rosto e a cara da marca, palestrar, falar. Como foi isso para você? E o quanto você sente que, obviamente, tem segmentos que a gente tem que ter todo esse cuidado, enfim, mas o quanto você sente que isso fez total diferença dentro do Curseduca e qual foi o seu ponto de virada, assim, de tipo assim, cara, eu vivi um mundo onde eu não podia nem ter Instagram, nem falar onde eu estava e viver, de fato, escondido ali pro mercado, digamos assim, né, de marketing. E hoje eu sou esse rosto e pilar. Como que foi isso pra você? Conta pra gente. Jaque, eu acho que, cara, excelente pergunta e é algo óbvio, não tão óbvio assim, quando a gente chega aqui e fala, cara, é importante você produzir conteúdo, a gente tá gravando e tal, porque a gente já entendeu isso e a gente tá vivendo isso na prática, mas tem uma jornada até chegar aqui, sentar nessa cadeira e gravar um podcast assim, com tranquilidade, com naturalidade. Eu sempre tive uma boa oratória, sempre ministrei muitos treinamentos, sempre dei aula, sempre gostei muito de fazer isso. Então, pra mim era fácil e gravar conteúdo terminou se tornando algo fácil por causa disso, mas tinha uma puta barreira de, cara, o que é que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu devo falar. Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para alavancar as vendas do meu negócio através disso aqui? Como é que eu vou ligar esses pontos? Então, dentro do Curseduca, nós participamos de vários ecossistemas, vários masterminds, vários clubes. Isso foi uma alavanca de crescimento muito grande pra gente. E dentro desse movimento eu entendi, cara, eu preciso me posicionar, eu preciso ser referência do meu negócio e no meu mercado para que as pessoas associem meu rosto à minha marca e que isso gere um impacto relevante pro meu negócio. Foi desde o dia 1 ou vocês foram construindo essa narrativa? A gente construiu esse entendimento. Eu acredito que o ponto de virada foi em um dos eventos que a gente participou, de um parceiro nosso. Meu sócio palestrou. E, cara, a gente tava num momento de muito desafio dentro da empresa. A gente tinha crescido muito, a gente tava com vários problemas operacionais. Tinha contratado um monte de gente, algumas pessoas a gente contratou errado. Problema de processo, cara, pau torando, tiroteio. E meu sócio foi lá e a gente não... Cara, a gente busca ser super transparente. E quando as coisas estão ruins, as coisas estão ruins, cara. Eu sou o primeiro a dar a cara, tapa e falar, cara, tá ruim, tá uma bosta, me desculpa, vamos resolver. E a gente levou uma palestra, meu sócio levou uma palestra sobre os bastidores de uma startup. E a gente falou da nossa jornada, como tinha sido do momento zero até aquele momento. Cara, captação, crescer time, escalar com velocidade. E a gente mostrou, velho, tipo, o pau tá torando, tipo, tem todos esses desafios, mas tá tudo bem, porque a gente sabe qual é a direção e tudo mais.
E era um evento que tinham 500 pessoas, das 500, 300 eram clientes nossos. E tinha alguns que estavam muito putos com a gente. E com razão. E foi muito massa, porque ao invés de subir no palco e dar aquela pavãozada, mostrar todas as penas e falar, cara, eu sou foda. Não, eu sou ser humano que nem você, eu sangro também. E isso gerou uma conexão tão forte. Essas pessoas vieram e procuraram a gente e falaram, cara, tem uns problemas, tem uns desafios, mas tá tudo bem, cara, vamos superar isso junto, tudo mais. Gerou um senso de comunidade, pertencimento tão grande. E aí, a gente percebeu, cara, a gente precisa fazer mais isso. A gente precisa estar mais próximo dos nossos parceiros, se expor mais. E aí, criamos o nosso podcast, fizemos 2 temporadas, a gente parou, temos que voltar. E a gente passou a palestrar e a levantar essa bandeira da nova educação. Através de vários eventos, vários ecossistemas, e cada vez mais somos convidados, e é muito bacana, eu acho que é muito gratificante, e faz parte do DNA, que eu acho que também do founder, do verdadeiro founder, que é o give back, você dá isso de volta para a comunidade. Nós estamos dentro da Endeavor também, que tem isso como pilar fundamental, que é o give back, e eu acredito que esse foi um ponto de virada. Foi difícil, por um lado, tipo, tirar a vergonha, tipo, você pegar o celular e gravar os stories, mas chega no ponto que... Eu cheguei no ponto de entender, cara, eu não preciso ter um personagem, eu tenho que ser o mesmo, porque as pessoas, elas têm que se conectar comigo, como eu sou, e... Isso vai me gerar... Isso vai me dar menos esforço do que ter um personagem. Exatamente. E cara, naturalmente, você vai buscar refinar sua fala, você vai buscar refinar sua oratória, fazer pausas, diminuir as pausas mentais, ou E é um desafio. E é um treino diário. E é um treino diário, mas é muito legal. Eu lembro que... Você melhora muito, né, como ser humano. Eu percebi uma virada de chave quando eu tava indo treinar. Cara, eu nunca tive tanta interação no meu direct como nesse dia eu tava indo treinar. Tava frio, tava chovendo. Eu tava lá com uma jaquetinha lá. Aí eu postei, gente, tô aqui, tá frio pra caramba. Eu tava em Curitiba, tinha ido pra um evento. Tá, sei lá, 7 graus, tá chovendo, eu tô indo treinar. Esse não é um vídeo motivacional. Se você quiser desistir, desista. Tá frio. Mano, foi surreal. Eu nunca tive tanta interação como nesse dia, porque foi a vida real, exposição legítima, sem filtro, sem nada. E eu entendi, cara, preciso fazer mais isso é bom. Pra mim, eu tô gostando dessa interação também, das pessoas que eu conheço e outras que são clientes, que se tornaram parceiros, que se tornaram amigos. Isso é muito legal e tenho o prazer, o privilégio de receber pessoas assim em casa e, cara... criar esse ecossistema mesmo. Acho que isso é muito gostoso. Isso que você falou, a vulnerabilidade, ela conecta, né? Demais. E ela te conecta num ambiente onde a gente esquece que a gente é ser humano. Então, a gente sempre quer colocar... Eu falo que o rosa parece que é a minha armadura, né? Eu coloco o rosa, eu vou ser invencível. E todo mundo tem essa armadura. Só que quando a gente entende que, de fato, as pessoas não querem um personagem, as pessoas querem a gente, que é real. E parece que é clichê. Né? Parece que a gente fala, seja você mesmo, seja autêntico, seja... Parece que é clichê. Mas quando você entende que essa... E por muito das vezes, grande parte das pessoas que sentaram aí e falaram, cara, essa virada de chave de eu ser eu mesmo fez toda a diferença. Total. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre tinha... Aquela pessoa, porque a Jaque fala demais. Era que ficava trocando de lugar porque falava com todo mundo, porque queria ser líder, porque queria ser isso, aquilo. E eu sempre fui colocada assim, tá bom, Jaque, fica aqui. Sempre fui colocada, exato, fica aqui, fica quieto, você não pode ser assim, você não pode querer aparecer, chamar atenção. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, por muitas das vezes, eu evitava ser essa pessoa, mesmo querendo ser. E aí, quando eu falei, cara... Quer saber? E aí, por muito nasceu esse podcast de... Eu não quero que a Jaque tenha o palco do Samuca, nem o Samuca tenha o palco da Jaque. Todos nós temos o nosso palco. Total. Então, você, se você não assumir o seu palco, não vai ter ninguém pra assumir por você, porque é o seu. É um do lado do outro, não tem um em cima do outro, nenhum por baixo do outro. Não, a ideia é que, de fato, se você não assumir isso, eu falo que é um crime você não assumir esse lugar. E aí, esse Founder Growth Cast e a comunidade que vai ser lançada é exatamente nesse lugar de... Cara, volta pro centro. Porque quando a gente criou o nosso negócio, era a gente. É por nossa ideia, por nossa história, por nosso convívio, por tudo que a gente idealizou. E por muitas das vezes, o empresário, ele vai ficando para trás, né? Ele vai se deixando para trás. Ele vai, não, deixa. Vai por você. Tantas demandas, tantas coisas. Não quero. Isso eu não quero para mim. E aí a gente perde o senso de...
tá, mas por que eu fiz isso? E aí perde o propósito, porque é isso que eu falo. Se você não tiver um porquê muito claro, você não vai levantar e vai criar conteúdo. Eu sou extremamente intencional no rosa, no detalhe, nisso, aquilo. Eu falo que sem intenção, a gente não levanta da cama. Total. E desde pra levantar da cama pra criar conteúdo. Então, se você não tiver um porquê muito claro, que, cara, eu vou me conectar com mais pessoas, eu vou ser chamado pra coisas mais legais, eu vou treinar minha oratória, eu vou melhorar, eu vou ter oportunidades que eu nem imagino que eu possa ter. E, cara, quantas oportunidades eu posso perder por não fazer isso? Cara, então beleza, eu vou fazer. Entende que é essa virada de chave que eu falo pros meus clientes. Cara, não é eu que vou mandar você fazer. Eu falo que eu não sou... Eu posso ser o seu personal, eu te direciono, mas eu não tenho como pegar o peso e fazer o peso por você. Esse exercício você vai ter que fazer. Então, por muitas das vezes, o empresário, ele fica nesse lugar cômodo, confortável, de tipo, não preciso, meu sócio faz. Seu sócio faz pra ele, não pra você. Ele pode fazer pra empresa e pra ele. Mas por você, ele não consegue fazer. Então, o Founder Growth Cast e o Founder Growth Club entrou nesse lugar. O nosso logo é uma impressão digital, porque é uma digital que você não consegue substituir. Tentem acessar o banco, o celular com a digital de outra pessoa. Mesmo se você for gêmeo, você não consegue. Então, é muito legal ver empresários nesse lugar de fazer isso acontecer. Porque por muitas das vezes não é legal, é desconfortável, é desafiador, você não tá afim. Mas os resultados que a gente vive nisso são infinitamente melhores do que se a gente não fizesse. E como você falou, a vulnerabilidade conecta muito. Então, seja vulnerável. Por muitas vezes a gente quer ser essa pessoa, né? Esse empresário que não existe, que tá sempre bem e tudo mais. Só que quantas vezes a gente se sente sozinho, quantas vezes a gente não se sente nesse lugar? Tipo, putz, tá difícil treinar, que nem a gente falando da hérnia. Putz, cara, eu tô louca pra voltar a treinar, mas, cara, minha hérnia não deixa. Eu fico frustrada. Tô machucado, tá doendo. Tô doendo. machucada, tá doendo. E tá tudo bem doer, sabe? A gente quer se tornar essa armadura, esse robô, né? E eu acredito que uma das coisas que vai fazer a gente... Até no evento que você foi, no Trend Talks, vai fazer a gente não ser a IA, que eu falo, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. E o robô, por muitas das vezes, ele não vai reclamar que tá cansado, que você tá pedindo pra ele fazer muito chat GPT, ou o chat GPT tá pedindo muito pra ele. Ele não vai reclamar disso. Mas a gente, como ser humano, a gente vai se conectar pra poder ter essa vulnerabilidade, pra poder jantar na casa do outro, pra poder se conectar, ajudar. Então, quando eu também tive essa trava de... Ui, tá tudo bem, eu posso ser eu posso errar, eu posso não querer postar. Eu sou extremamente comunicativa. E aí as pessoas falam, cara, você fala muito bem. Tenho certeza que as pessoas elogiam extremamente a sua comunicação. Mas você concorda comigo? Extremamente não. Mas elogiam. Não, mas elas falam da comunicação, né? Você é muito bom comunicador. E eu falo que até um sorriso é comunicação. Total. Esses dias eu tava no evento que a gente fez pro G4 aqui como anfitriã. E aí eu falei, gente, meu sorriso é estratégia. Porque uma cliente chegou e falou assim, uma amiga falou assim, Feliciana. E ela falou assim, ela falou, cara... registrada da Jaque, eu sou o sorriso. O Samuca também, tá? E a Feliciana olhou pra mim e falou assim, cara, uma das coisas que até me conectou muito com a Jaque foi que eu sempre vi ela sorrindo. E eu falava, não queria te contar não, mas isso daí é estratégia. Estratégia do grego. Exatamente. Por quê? Porque faz parte se a gente sai de casa... pra conectar com pessoas, eu não vou ser essa pessoa. Obviamente, vai ter dias que a gente não vai estar afim. Só que é parte do negócio. Vai ter dias que você não vai querer pagar imposto, não vai querer fazer contabilidade, você não vai querer falar com o funcionário, mas vai fazer parte do negócio. Então, a gente olhar a criação de conteúdo como parte do trabalho, não mais um trabalho, tira esse peso, né? Cara, eu acho que faz muito sentido. E essa frase, tipo, me marcou em alguns momentos da vida. Eu ouvi pela primeira vez com o Joel, ele falou... Não dá trabalho. Isso é o trabalho. Exato. Cara, me deu um estalo. Pô... Tira um peso, né? Esse é o trabalho. Tipo, esse é o job description. E é muito legal, cara, porque como founder, o que faz a gente acordar e querer ser mais? E querer fazer o negócio crescer, e querer trazer inovação, e querer atender melhor os clientes e tudo mais... Cara, eu tava conversando com meu sócio essa semana, a gente tava entrevistando uma pessoa, um cargo C-level pra nossa empresa, um diretor. E a gente tava com essa discussão e eu falei, cara, eu acredito que o que faz a gente querer ser mais, a gente querer crescer e querer seguir a jornada do unicórnio e, cara, fazer uma rodada grande com fundo relevante, por que essa ambição, essa fome? Porque a gente sabe... que a gente pode mais. Como founder, olhar pra dentro e ver essa força, que nem aquele meme do gatinho olhando no espelho, ele vendo um leão. É sobre isso, cara, porque o gatinho, ele se transforma no leão ao longo da jornada e não é fácil, não é simples,
não vai ser uma jornada sem dor, mas é muito gratificante. Muito. E parece masoquismo, mas é tudo isso mesmo, cara. A gente aprende a gostar disso, a gente desenvolve essa fome pelo aprendizado, pelo desejo de ter boas conexões, cara, de ter bons clientes, bons parceiros que vão se tornar amigos, que são pessoas que vão fazer parte da sua vida. E acima de tudo isso, tem algo que é maior, que é propósito, que é legado. É o porquê você faz o que você faz. Exato. E se você entende, assim como eu entendi que eu posso mais, cara, eu vou continuar me desafiando. Tipo, Exato. eu acho isso uma delícia. Eu sou ex-asmático, se é que isso existe. E uns anos atrás eu decidi começar a correr. Comprei relógio, comprei o curso, me inscrevi numa prova de rua. Eu fui lá, cara, eu não conseguia correr 800 metros, eu fiz uma prova de 10 quilômetros. Caraca. E, cara, zero preocupação com pace, com performance. Cara, Era sobre você. Eu queria completar a prova e em muitos momentos eu pensei em desistir. Em muitos momentos durante a prova, cara. E eu fiz essa prova em Curitiba. Quem conhece Curitiba, cara, muitas ladeiras, subida, descida. Caraca. Na metade da prova começou a chover. E Já tava ruim aí. já tava ruim, e aí tudo dói, cara. E com certeza os maratonistas, os Ironmans vão dar risada nisso, porque são só 10 quilômetros. Mas tá tudo bem, porque Mas é a minha pra jornada. você era exato. E pra mim era, porra, exaustivo. E eu tava chegando na metade ali, que tinha a bifurcação. Quem ia completar os 5 e quem ia seguir pros 10 e 21 e 42. Eram 2 caminhos diferentes. Literalmente as E eu escolhas. pensando, ai meu Deus, que ódio, por que eu decidi a primeira prova correr 10 e não 5? Cara, e eu e por uma fração de segundo eu pensei, não, eu vou escapar aqui, eu vou completar só 5, a medalha é a mesma de 5 e de 10. Cara, mas eu não ia conseguir conviver comigo mesmo sabendo que eu tomei essa decisão e eu fiz um compromisso público de correr 10, foi intencional. Isso ajuda, o compromisso Foi intencional, público ajuda. compromisso público. E eu fui lá, e cara, do quinto pro sexto, pro sétimo quilômetro, foi terrível, tipo, porque choveu muito e tal. Velho, do sétimo ao 10º quilômetro, eu nunca me senti tão energizado, tipo, e eu via a galera lá correndo junto e cada um no seu ritmo. E outras pessoas que tinham, cara, me arrepio inteiro, outras pessoas que tinham concluído a prova vieram, tipo, incentivar a galera que tava correndo. Faz muito parte. Caramba, vamos lá, você já é um campeão. Porra, chorei, foi uma experiência, assim, super emocional. Por quê? Porque eu acreditava que eu podia mais. E eu me desafiei, e eu, como founder, eu tô sempre procurando novos desafios. Isso. Me inscrevi há alguns anos também em clube de tiro, eu tô fazendo prática de tiro, cara, aumentando a precisão, melhorando a respiração, a calma, a paciência. Controle. E olha quantos paralelos a gente traz disso, de um hobby, de um esporte, para os negócios. Muitos. A mira, a eficiência, a eficácia. A disciplina. A disciplina. Isso é muito legal, porque, de novo, eu sou apaixonado pela vida, por aprender, por ter novas experiências. Eu acho que isso engrandece demais. Isso vai dando repertórios, permite que a gente tenha melhores conexões, melhores conversas, que a gente possa Seja melhor. Conectar intimamente com outras pessoas e tudo isso volta pro negócio também. Cara, isso é incrível. E esse 1% melhor todo dia é isso. A gente não precisa ser o melhor em todos os pontos que a gente faz. E tá tudo bem não ser bom naquilo. E transformar isso em um hobby. E fazer essas associações que a gente faz na vida. Eu acho incrível. Um dos pontos que você veio falando, e eu me senti nesse mesmo lugar. Ainda não corri minha meia maratona, meus 5 quilômetros. Nunca corri. Mas quero ter esse sentimento um dia. Hoje eu vou entrevistar o Rafa Belmonte. Então, Ironman 7 vezes. O Rafa é muito incrível. Eu adoro o Rafa. Abração, Rafa. Eu já quero essa mentoria, essa aula, por onde começar. Mas eu, aqui no G4, teve uma ação, há 2 anos atrás, que eles fizeram pra entrar no gelo. E aí, pra mim, foi esse sentimento de, tipo assim, eu entrei, eu já queria sair, eu me arrependi no primeiro segundo. Meu Deus? E aí, é muito sobre a nossa cabeça. Total. O nosso corpo é um aguenta. Jogo mental. Exato, o nosso corpo aguenta. E esse é o ponto, a gente sabe que o nosso corpo aguenta. Mas a nossa cabeça é o que vai fazer você aguentar ou não. E eu associo muito entrar no gelo e empreender, que é desconfortável, dói todos os seus... Eu falo pro Vini, meu namorado, eu falo, cara, dói tudo. Tem dia que eu falo assim, cara, tá doendo atrás do meu olho. No fio do cabelo está doendo, minha sobrancelha está doendo. Mas no outro dia, eu vou continuar lá. Não vai ter outra opção. Tem
uma história dos vikings, né? Que eles sempre falam que quando os vikings iam para as guerras, os líderes, eles queimavam o barco logo quando eles chegavam ali nas terras. Para que não houvesse outra opção além de ganhar aquela batalha, aquela guerra. Animal. E eu acredito que a gente, como empresário, tem essa. Tipo, não tem outra opção. Não tem o plano B. O Joel fala muito isso. O plano B é fazer o plano A dar certo. Não tem, não existe. Então, a gente, por muitos anos, você já empreende há muitos anos, eu também empreendo há muitos anos. Então, por muitas vezes, tem esses mares, essa chuva, esse caos, e a gente fala, cara, é agora, eu vou desistir. E é o mais racional. Só que se a gente tem um porquê muito claro, a gente não deixa chegar. E é isso, passa pela nossa cabeça, mas a gente já elimina com a faca. Fala, tipo, vai embora. E tudo isso cria casca, isso é muito legal, porque permite que quando o próximo momento de dificuldade chegue, você aguenta. A gente aguenta. Aí a gente se lembra, cara... Eu já passei por tanto eu tenho uma coragem, eu me lembro disso aqui. Eu passei, cara, isso aqui é fichinha, eu já passei por problemas muito maiores. Exato. Com muito menos dinheiro, com muito menos experiência, com a rede de relacionamento muito menor. E você se compara com você. Você se compara com você do passado. Total. Que é o que a gente falou, eu não vou me comparar com o cara que tá correndo do lado e tá ganhando o pace ali mais rápido do que eu. Cara, eu tô aqui, é eu e eu, não tem outra opção. E até a musculação agora que tá na minha vida, eu sempre posto todos os dias mente e corpo. Que pra mim é isso, ali eu tô treinando a minha mente de... Eu chego na academia e falo, pelo amor de Deus, eu estou com tanta raiva, com tanto ódio, mas eu preciso fazer isso pra ser... Treinando na força do ódio. Você usa mente e corpo, eu uso todo dia um pouquinho. Porque é isso, no final, a gente precisa melhorar todo dia um pouquinho. Exato. Eu gostei muito da associação que você fez do jogo, porque é isso, a batalha final ali, a gente sabe onde chega, que é a morte, todo mundo vai morrer. Só que até chegar lá, a gente tem que fazer esses desafios, fazer acontecer, sabe? Então ninguém quer chegar lá. Só que como que a gente vai fazer valer a pena, sabe? Na nossa última respirada, valer a pena. Bom, estamos chegando no final do episódio. Esse episódio foi, assim, uma aula. Eu gosto muito de conversar com empresários e founders que, de fato, se colocam nesse lugar, nesse palco que é desafiador, que a gente tem muitas vezes aplausos, também tem xingamentos, tem desafios, tem problemas, tem bastidores horríveis que a gente muitas vezes não compartilha nem com ninguém, que é muito solitário, de fato, mas a gente tá nesse ambiente onde a gente entende que o palco é nosso, a gente precisa assumir esse lugar, é extremamente importante. E agora, para chegar no final, quero fazer um bate-bola com você rápido. Bora. Pra você escolher entre um e outro, tá? Então tem que ser um ou outro. Rapidinho. Bora lá. Resultado ou reconhecimento? Cara, resultado. Resultado, ótimo. Gosto muito também. Ajuda nos bastidores ou holofote nos palcos? Olha, eu já tive nas duas posições. Eu fui CEO do Curso Educa, agora eu tô atuando na linha de receita. Os dois têm o seu lugar, mas hoje eu iria pro palco. Assumindo esse lugar, gosto disso. Planejar por horas ou agir em 10 minutos? Puta, essa é difícil. Ele falou, mas depende. Essa é difícil. Cara, planejar por horas. Eu também sou do planejamento. Afiar o machado. Eu sou do planejamento também. Pensar sozinho ou trocar pra evoluir? Trocar pra evoluir, com certeza. Isso, nossa. Comunidade é feito de rede. Não, e desde que a gente é mundo... Eu também penso falando. Então, não tem como. Falando às vezes bebendo um vinho, falando às vezes almoçando. Fica melhor ainda, preparando um risoto pros amigos em casa. Exatamente. Não precisa ser só numa sala de escritório. E última, errar em público ou nunca testar? Errar em público. É isso. Construir em público, errar em público. Errar rápido, aprender rápido. Errar rápido, aprender rápido, evoluir rápido. Cara, isso é muito legal, porque o erro é uma... Muitas vezes a gente cai na falácia de que tudo tem que ser perfeito. Eu sempre fui um cara super perfeccionista e tudo mais. E isso me impediu de crescer muito na vida. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, foda-se. Tipo, eu vou errar e tá tudo bem, porque eu tô tentando e na próxima vai ser melhor. Exato. E na próxima vai ser melhor que a outra. E eu acredito demais nessa construção e... No longo prazo, os juros compostos fazem o trabalho deles. Com certeza. E uma coisa que eu ouvi na igreja esses dias, que é aceitar o processo. Porque se a gente tem a promessa, a gente tem que aceitar o processo. E o processo faz parte de errar. No Total. processo tem o job description de errar. Não tá perfeito o processo. Só que muitas vezes a gente esquece que de fato, nós como seres humanos erramos. E para evoluir, a gente precisa passar por essas partes. Então, o processo é muito mais importante do que a vitória. Total. Né? A gente sabe que quando a gente... Imagina, quando você venceu ali a prova... O objetivo é a própria jornada. Foi incrível, perfeito, legal. Mas, cara, você passou 40 minutos, 1 hora, 2 horas ali com você. Foi muito melhor o processo do que 1 minuto comemorando a passagem ali da chegada.
chegada. Então, eu acredito que nossa vida, a chegada a gente já sabe onde é, mas a gente tem que viver esse processo, curtir, como você falou, se divertir, porque por muitas das vezes eu quis me caber nessa caixinha séria, com um blazer, ok. E aí, quando eu falei, cara, posso rir, quero ser essa pessoa, quero ter amigos no trabalho, quero isso, aquilo, tira um peso gigantesco das nossas costas. Então, pra fechar, eu quero que você deixe uma mensagem, muito do que você falou ali sobre legado, sobre esse propósito que você tem, não só do que você já vem construindo, mas do que você quer deixar. Deixa uma frase ali, se fosse não só a última frase pra não terminar triste, mas uma frase onde você fosse reconhecido, lembrado por ela, onde as pessoas utilizassem essa frase pra não representar só o que você disse, mas na vida delas também. Qual seria essa frase? Cara, pesada essa, hein, Jaque? Não tava preparado pra essa, não. No próximo episódio aí você me dá um heads up aí. Eu só coloco meus amigos só sentam, Nossa, eles sentam aí. Muito bom. Mas, cara, eu tenho um trecho bíblico que eu acho muito bacana, que é quando Paulo ele fala que completou a carreira e terminou a missão e guardou a fé. Eu acredito que legado é sobre isso. Você, cara, desenvolver um trabalho, você deixar a sua marca e... independente da sua crença, da sua religião, cara, você honrar os seus valores. Tipo, e guarda, no caso, o Paulo, ele fala de ter guardado a fé. Então, acredito que a fé vai num sentido muito mais amplo também. Então, acho que essa é uma frase linda que eu gosto. Eu miro nisso, tipo, chegar no final da trajetória, porque a gente vai morrer. Isso, é claro, tá tudo bem. E, cara, e ter esse sentimento. Cara, eu fiz tudo que eu gostaria de ter feito, eu deixei o meu legado, deixei o meu impacto, eu completei a carreira e eu fui fiel aos meus valores. Ai, que incrível, eu fico arrepiada. E muito obrigada por esse tempo. Eu falo que eu estou aqui de entrevistadora, mas muito mais de ouvinte, de consumidora, de tirar minhas dúvidas e de aprender muito com todos os convidados. Então foi uma honra. A gente já tinha feito um podcast juntos com o Bora Varejo, mas foi uma honra participar aqui com o Founder Growth. É uma honra ter o curso Educa aqui como nosso patrocinador oficial, que tem o mesmo olhar pra gente de não só a criação de conteúdo, mas a educação, pra de colocar essa pessoa no centro e dar de fato ferramentas para que ela consiga usar o palco dela da forma que ela deseja. Então, muito, muito obrigada pela sua participação você, Jaque. aqui é uma honra hoje. A minha aí, como falei no começo, me diverti demais. Foi uma delícia. Incrível, maravilhoso. E se você chegou até aqui, siga, comente, curta, faça tudo que você sabe aqui nas nossas redes sociais, no YouTube. Você sabe que a gente trabalha com marketing, então você sabe, se você curtir e comentar, o YouTube vai te entregar mais. Então faça tudo isso e foi um prazer participar desse podcast junto com o Samuca. Muito obrigada pela sua participação até aqui e te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau.